Capítulo 13, versículo 12, 13 e 14. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 12, 13 e 14. O tema da mensagem hoje é diversificado, místico, porém profético. É uma história, e para um bom leitor vai entender o porquê que ele é tão profético e misterioso. O tema da mensagem é o segredo de Obed-Edom. E eu quero que você se atenha nos versículos que eu anunciei, porque ele é uma síntese do texto do capítulo 13. E nesses versículos nós vamos fazer breve a meditação. Ele diz a palavra de Deus assim: E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-Edom, o Geteu. Repita comigo o nome: Obed-Edom. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. Quantos meses? 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed e tudo quanto tinha. Amém? Amém. Levanta bem alto as suas mãos. Pai poderoso, a palavra não é minha, é sua. Eu estou aqui como um instrumento de 10 cordas que pode ser tocado pelo Senhor, ou como um instrumento mero, Senhor, de boca que pode ser tocado por Ti. Usa-me para falar aos corações que estão aqui nessa noite. Senhor, eu tenho certeza que a Tua excelência, a Tua presença, a Tua Shekinah está em nosso meio. Eu posso sentir algo diferente aqui nessa noite. Eu posso sentir, Senhor, que o Senhor já se achegou a este lugar de oração, a essa casa de oração. Portanto, fica conosco, Senhor. Fica conosco nessa pregação. Ensina-nos através da Tua palavra. Amém. Tomai assento aplaudindo a Deus, glorificando a Deus. Fique à vontade na forma que você quiser na casa do Senhor. Amém? A história de hoje é a história de Obed-Edom. E falar de Obed-Edom é falar de uma história que afronta as expectativas de Israel. Falar de Obed-Edom é falar de alguém que estava esquecido à beira de um caminho. Falar de Obed-Edom é falar de alguém que não nasceu para vencer, que estava vivendo uma vida de fracassos, uma vida de ruína. Isso é uma síntese na introdutória para você entender quem era Obed-Edom. Nós vamos precisar um pouco mais do que isso, amém? Eu quero que você se atenha na atenção de ouvir, porque a palavra de Deus essa noite ela tem um recheio diferente. Dá uma glória a Deus. Eu falei a respeito da unção do Espírito Santo nesses dias anteriores e venho batendo na tecla a respeito da unção na vida daquele que tem vocação de Deus. Quem tem vocação de Deus, por favor, abane sua mão assim para eu ver. Quem tem uma vocação de Deus na sua vida? Você tem algo de Deus. Então, o que você tem o torna especial, por mais que você desconheça aquilo que você tem. O que você tem o torna um ser diferente. O que você tem o torna uma pessoa destacada. Talvez não chegou a oportunidade certa para a sua vida. Mas essa noite eu quero proferir em nome de Jesus que a oportunidade virá. Levanta as mãos quem recebe e dá um glória bem alto ao Senhor. A oportunidade certa virá na sua vida. Veio na vida de Obed-Edom. Mas eu quero aqui introduzir, meus queridos, para você entender a respeito de quem era Obed-Edom. A Bíblia nos relata que Obed-Edom morava na beira da estrada que levava a Jerusalém. Mas quem realmente era esse homem? Ponto de interrogação. Para você entender um pouco o desfecho da história, Davi vinha com o intuito de tirar da casa de um homem por nome Abinadab a arca de Deus. A arca da aliança é o símbolo mais profético, mais misterioso e mais profundo da tradição judaica. Quem conhece um pouco sabe que a Arca da Aliança representa a presença do próprio Deus.
E sabe que através da Arca da Aliança Deus efetuou sinais, coisas tremendas. Dentro da Arca da Aliança havia 3 utensílios muito bem conhecidos pelos judeus. O primeiro era o maná, aquele maná que fez o povo se alimentar por 39 anos e 8 meses na terra do deserto. O segundo utensílio era a vara de Arão que floresceu, flores e também um cacho de nozes na sua extremidade superior. E o terceiro ponto que existia, o terceiro utensílio que existia dentro da Arca da Aliança, era o utensílio que eu considero o utensílio maior, que eram os mandamentos, ou a tábua dos 10 mandamentos que Deus mandou para o seu povo. Esses 3 utensílios, na tradição judaica, são utensílios eternos. Hoje, nós encontramos, se você me perguntar onde está a arca, nós não encontramos uma geografia exata de onde a arca está. Porém, meus queridos irmãos, a história narra que a Arca da Aliança tinha sido perdida, de certa forma, e de várias vezes, a ponto de um dia o rei Davi chegar a enfrentar uma guerra, e essa guerra ele temia perder, e então ele disse: a Arca da Aliança não ficará em outro lugar, a não ser na casa de Abinadab. Quem era Abinadab? Abinadab nada mais era do que descendente de Levi, ou seja, era aquele que tinha autonomia, autoridade, poder para tocar ou estar diante da Arca da Aliança. Havia uma lei, um requisito que Deus tinha dado a Moisés, que toda pessoa que não fosse convidado a tocar na arca, ou não tivesse uma determinada autonomia espiritual delegada por Deus, morreria ao estar diante da Arca da Aliança. Por quê? Porque a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus, e ninguém diante de Deus pode chegar na sua presença sem autorização. Diga comigo bem alto: reverência. A Arca da Aliança ficou 3 meses, ficou 6 meses, ficou 1 ano, ficou mais de 1 ano na casa de Abinadab. Uzá, o seu filho, e o outro filho de Abinadab já tinham a Arca da Aliança como uma arca qualquer, ou como algo qualquer, porque o tempo que estava dentro da casa deles já fazia eles ter certa familiaridade, certo contato direto. Isso fez com que a queda, a ruína e a destruição caísse na casa de Abinadab. Mas eu quero que você ouça com atenção, porque não era só Uzá, o filho de Abinadab, mas era Aiô. Aiô também era um dos chamados levitas que estava na frente para levar a arca a Jerusalém. Eu disse para você que a Arca da Aliança representa a presença do próprio Deus. Diga amém. Eu disse para você que a arca não estava em Jerusalém, a arca estava nas nações estrangeiras. Diga amém. A Arca da Aliança estava na casa de um velho homem levita. Diga amém. Mas num certo despojo do caminho, o rei Davi, junto com os animais e aqueles que também levavam a arca, agora o animal tropeça. E conta e narra a história que quando o boi tropeça, o filho de Abinadab, Uzá, acaba tocando na arca sem querer, assim, ó. Ele estava levando a arca, ele levava a arca. Porém, quando o boi tropeça, faz com que haja um movimento daqueles que levavam a arca, e ele, que estava na frente, estava com a Arca da Aliança de forma, ele tocou de maneira ilícita na arca de Deus. E conta a história que Deus, o próprio Deus, fulminou ele na hora. Quem ouve assim diz: puxa, mas a arca tinha tanto poder assim. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Tinha e tem. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. E tem. Olha para o seu irmão e diga assim: ó, e tem. Ele morreu na hora. Diz que a buchada ficou para fora, exposta. E as pessoas que estavam ali se tomaram de uma confusão muito grande. O rei Davi temeu na hora, porque o rei Davi sabia que excelência, que reverência, que presença e que força tinha a Arca da Aliança, a representação da presença do próprio Deus Jeová. Eu vou abrir parênteses porque